Tudo bom, Marcelo Bratk? Simone, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao Conversa Aberta. Eu posso fazer aqui um breve resumo a respeito do seu currículo para a gente iniciar esse bate-papo? Pode. Vamos lá, então. O Marcelo Bratk é brasileiro, pianista e agora também regente. Começou na carreira como pianista autodidata, foi descoberto por um dos maiores regentes do mundo e do Brasil, que é o Eleazar de Carvalho. E o Marcelo, ele tem uma carreira internacional brilhante, com mais de 20 álbuns já gravados, sendo que em uma de suas obras, que ele dedicou ao Le Groupe des Six, que é o grupo de 6 compositores franceses, a revista Gramophone, que é uma das revistas mais importantes de música clássica do mundo, mencionou Marcelo Bratk como sendo um dos melhores intérpretes dos últimos tempos para o Le Groupe des Six. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui e eu gostaria de iniciar com uma primeira pergunta aqui, dizendo como que você iniciou no piano, com quantos anos, como foi isso? Olha, para um pianista de tradição, foi bem tarde, porque, em geral, os pianistas começam a estudar assim com 2, 3 anos, né? Você pega na Rússia, por exemplo, ou mesmo no Japão, mas para mim foi 13, 14 anos, mais ou menos. Um dia eu estava fazendo uma visita à casa do meu pai, que era separado da minha mãe, e ao chegar na casa dele, da porta, eu vi um piano tocando. Quando abriu a porta, era meu pai. Eu nem sabia que ele tinha estudado piano. Ele tinha estudado 10 anos na adolescência dele, mas nunca me contou. E eu ouvi aquele som maravilhoso, desci, falei, toca de novo, pai. Ele tocou outra vez, eu falei, como é que é a mão direita? Ele me mostrou a mão direita, era muito simples. Só 2 ou 3 notas. O prelúdio número 4 de Chopin. E a mão esquerda era mais complicada. Eu fui tirando isso de ouvido a tarde inteira, mas eu nunca tinha tocado piano na vida. E no fim eu toquei a música toda. Me apaixonei por esse som e comecei a querer tocar piano todo dia. Foi uma coisa assim infernal na minha vida. Não era para ter acontecido isso. Hoje, quando eu penso nisso, daí em diante aconteceram várias coisas e tal, e eu logo me profissionalizei, tocando com o Zesp, com o mestre Eleazar de Carvalho e tal. Mas, lembrando agora, eu sempre fui muito ligado à questão sonora. Desde criança, eu ouvia muito as rádios. Meu avô tinha uma rádio alemã chamada Blaupunkt, que em Campos do Jordão a gente pegava ondas curtas. Eu ficava ouvindo aquela rádio com outras vozes e tal, e aquilo me encantava muito. Eu gostava muito de música sertaneja, por exemplo. Gostava de Tonico e Tinoco. Então, eu era muito apegado à questão da música. E a hora que um instrumento apareceu na minha frente, eu não resisti. Que coisa gostosa. Agora, Marcelo, eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa sua história com o piano, porque você teve aí um problema de nascença já, né, com relação à sua visão. Então, você iniciou no piano, mas não iniciou de uma maneira comum, como todos iniciam muitas vezes, que é aprendendo a ler partitura, enfim. Conta um pouquinho disso e dessa superação que você teve com essa questão desse problema de visão. Pois é, essa minha admiração pelo mundo sonoro veio por causa de um problema visual. Eu nasci com catarata congênita e desenvolvi ambliopia. Ambliopia é uma atrofia no nervo óptico. Então, a imagem ela não chega na sua retina porque o nervo óptico é atrofiado. Desde criança, eu era assim. Então, eu não sabia, eu não tinha um parâmetro do que era enxergar. Então, para mim, estava tudo bem. Meus pais me diziam, olha, você enxerga mal de um olho e bem do outro.
O mal que eu enxergava no meu olho direito era 2% de visão. E no meu olho bom era 7% de uma visão normal. Eu era tecnicamente cego, mas não sabia. Então, eu fui percebendo os obstáculos na vida à medida que eu fui crescendo e coisa e tal. Mas sempre muito atacado à questão sonora, ouvindo rádio o dia inteiro, cantando, ouvindo música. E esse mundo de sons me fascinava muito justamente por causa desse problema. Quando o piano apareceu na minha vida, como eu disse, eu toquei esse prelúdio de Chopin. Depois de um mês, eu me apaixonei por um concerto inteiro de Bach, que é um concerto em Ré menor de Bach, e tirei nota por nota de ouvido, ouvindo um disco do grande pianista canadense Glenn Gould. E numa noite de sorte, o maestro Eleazar de Carvalho estava numa recepção, ele me ouviu tocar um trecho desse concerto, que é assim. E me convidou para fazer uma estreia com o Zesp. Mas eu não era um pianista, não sabia, nunca tinha pisado num palco, só tocava 2 músicas, o Prelúdio de Chopin e o Concerto de Bach. E então, ainda não tinha estudado nada de partitura, exatamente pelo esse impedimento da visão. Exatamente. Eu tive muita sorte, porque a minha primeira professora de piano, chamada Zélia Deri, ela percebeu esse meu problema e ela tentou me ensinar a entender a música através dos sons. Ela tentou organizar os sons que, para mim, eram muito familiares, mas ela tentou codificar esses sons para que eu pudesse tirar música de ouvido de uma maneira fácil, porque eu não enxergava a partitura. Eu tinha que chegar com o meu olho melhor, bem perto da partitura, tentar olhar uma nota, tentar decorar, era muito difícil, entendeu? Então, eu fui para essa questão da memorização e de um automatismo de ouvido mesmo, de tirar música de ouvido. Mas no mundo da música clássica, é muito difícil você ter um músico que faz esse caminho, né? Então, eu nunca estudei técnica pianística, eu nunca estudei arpejos, escalas. Foi uma coisa muito natural que foi acontecendo comigo através dos sons mesmo, né? Desenvolvendo uma memória auditiva muito forte, que para mim sempre foi uma coisa fácil. Então, eu me escorei nessa minha capacidade, que eu acho que foi uma compensação da questão visual. Eu só resolvi o meu problema de visão com 44 anos de idade, quando eu fiz uma cirurgia e passei a enxergar no meu olho bom, enxergava 7%, 95%. E no meu olho ruim, enxergava 2%, agora eu tenho 10%. Então, estou muito feliz. Muito bom, Marcelo. Agora, me fala uma coisa, assim, quando você era criança, só para a gente tentar aqui entender um pouquinho esse universo, porque você foi para a música e você com certeza passou muitos desafios na sua vida de criança, então, já que você tinha a visão aí bastante prejudicada. Como é que foi essa fase toda? E até mesmo porque você foi realmente ligado a muitos sons, mas ainda não conhecia, de fato, não tinha tido aquele encontro com a música. Foi um momento transformador? Fala um pouquinho desses 2 momentos. Você com aquele momento mais difícil, talvez, porque foi realmente um período de, provavelmente, desafios, até você descobrir também a música, e um momento ápice, né? Como você mesmo disse, que você não quis parar de tocar. Pois é, eu era um menino muito tímido, eu sentava na primeira fileira da classe, eu fingia que eu enxergava o que estava escrito na lousa, porque eu tinha vergonha de enxergar mal. Meu apelido era Ceguinho e tudo mais, né? E, claro que eu sofri muito bullying a vida inteira, e eu sempre fingi que eu enxergava, né? Mesmo mais velho, enxergando ainda muito mal, eu sempre levava a partitura para os ensaios com a orquestra, para mostrar que eu estava lendo a partitura, que não estava tirando música de ouvido e coisa e tal. Então, nessa fase, onde eu era o menos popular da escola, imagina, quando o pessoal da classe escolhia os meninos para o time de futebol, eu era sempre o último a ser escolhido, lógico, né? Porque a bola vinha e batia na minha testa. Então, era uma coisa horrível. Tadinho. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz esse primeiro concerto com o Zesp e com o maestro Eleazar de Carvalho, deu sorte, porque era a inauguração da temporada de primavera da USESP. Então, o teatro estava lotado. A TV Cultura estava filmando. Tinham 3 críticos na plateia, do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, da Folha de São Paulo. E era a sua primeira vez? Era a minha primeira vez. Eu estava com muito medo atrás do palco. Eu nunca tinha pisado num palco.
eu estava branco, meu coração estava batendo, eu pensei, eu não vou conseguir nem tocar a primeira nota, entendeu? Aí, quando eu entrei no palco, sentei naquele piano, aquelas luzes e tudo mais, meu coração devia estar a 280, mais ou menos. A música começou e eu entrei na música e esqueci completamente que eu estava em frente a uma plateia. Aí as críticas foram muito boas, eu acabei ganhando um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte por esse concerto, e a minha vida mudou da noite para o dia. De repente eu fiquei o garoto mais popular da escola, né? As meninas que nunca tinham prestado atenção em mim chegavam para mim e falavam, eu ouvi falar que você é um cara legal agora. Então foi muito bacana isso, porque eu percebi que a música me fez aproximar das pessoas, eu comecei a ficar mais próximo das pessoas. E eu sempre utilizei a música para me aproximar das pessoas, para me expressar, porque foi para mim muito mais fácil me expressar através dos sons do que por outros meios. Então, a música se transformou numa ferramenta de comunicação com as pessoas para mim. Muito bom, muito bom. Marcelo, para quem está chegando agora, eu quero só dizer, pessoal, estamos aqui hoje numa entrevista com Marcelo Bratsky. Ele é um grande pianista, muitos já o conhecem, que estão aqui assistindo porque são seguidores dele, e alguns que não o conhecem ainda, que são os meus seguidores, de repente que ainda não estão no Instagram dele, também sigam, porque o Marcelo Bratsky sempre tem novidades muito interessantes a respeito aí do mundo da música clássica, da música também popular. E, pessoal, vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta aqui que é muito importante, porque a gente vendo você tocar, Marcelo, muitas vezes a gente acha que você só toca música clássica, música erudita. E, na realidade, você tem um papel muito interessante dentro da música no país, porque você não toca só música erudita, você também vai para a música popular, você tem um molejo literalmente brasileiro de tocar vários tipos de gêneros, né? Você vai desde Bach, a Schubert, Villa-Lobos, você vai para o Ernesto Nazaré também. Conta um pouquinho disso, porque não é todo pianista que tem esse traquejo e essa flexibilidade. Inclusive porque você, grande parte, eu imagino, das músicas, das canções, das composições, você acaba não se apoiando nas partituras. Eu imagino, até pela questão de como você já foi acostumado. Claro que depois da sua operação da visão, isso já melhorou, né? Mas conta um pouquinho de tudo isso. Vou te falar uma coisa, melhorou, eu enxergo todas as notas agora, eu leio uma partitura, uma ou duas vezes, decoro tudo, fecho a partitura, e só então a música vira uma coisa minha, entendeu? Só quando eu não estou olhando aquela coisa... aqueles símbolos. Isso para mim significa pouco. Às vezes eu pego uma partitura de uma música que eu estudei, abro e nem reconheço, porque para mim a música é uma outra coisa, é algo que acontece dentro de mim, como se fosse uma escultura sonora que eu vou seguindo. Eu imagino o som e ele acontece depois, por exemplo. Todas essas nuances que vêm do jazz, Debussy, e foram ali amalgamados na música de Tom Jobim, eu procuro essa qualidade sonora e ela vai acontecendo aos poucos, no meu contato com o teclado, que é um contato tátil, de dedos, é como um sistema Braille, entendeu? Que eu utilizo aqui. Então, sim, é mais ou menos assim que saiu. E eu não vejo muita diferença, claro, existe diferença, mas eu não vejo uma fronteira entre a música erudita e a música popular. Eu penso como Villa-Lobos. Ele achava que a música era uma unidade, era uma coisa só. Então, você pode, desde Schubert...
Ernesto Nazaré. Emocionar as pessoas. Eu acho que a música tem essa liberdade, entendeu? Erudito, popular. Os compositores eruditos da música clássica se inspiraram tanto na música folclórica, na música popular dos seus países. Então, eu não vejo realmente uma fronteira muito grande. Eu adoro transitar nesses gêneros todos. Tanto é que eu desenvolvi vários duetos, várias colaborações com artistas que não são da música erudita. Eu fiz um dueto com a Sandy, por exemplo. Outro com Dorival Caymmi, com Naná Vasconcelos. Eu toquei com Milton Nascimento, com Fernanda Takai, fizemos uma grande turnê pelo Japão, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Me colocar em confronto com músicos de outras áreas da música que não sejam só da minha área erudita, para não ficar preso ali naquele espaço mais contido que é de um gênero musical só. Muito bom. Isso é interessantíssimo, porque realmente você acaba tendo um repertório muito mais rico e de coração, que é o mais importante. Marcelo, deixa eu aqui cumprimentar as pessoas que estão assistindo aqui a essa nossa conversa. Eu queria dizer a vocês que vocês, internautas, podem acompanhar e participar enviando suas perguntas, seus comentários, porque aqui é uma conversa aberta, como a minha live se chama, Conversa Aberta. E eu quero aqui agradecer as presenças da Gisele Callas, da Érica X, da Luciana Sherman, o Paola, né? Isso, a Paola, a Aline Geia. Aqui eu também tenho o Zeca Zeca. Tem aqui um comentário de Iti Avó. Ela fala assim, saudades dos meus netos. Quando você estava tocando, ela escreveu isso. Saudades dos meus netos. Amam música, piano. Muito obrigada. Ela já está te agradecendo aqui pelo momento que você propôs a ela, nesse momento que você estava tocando. A Karina aqui fala, ai, que lindo, amo essa música. E eu tenho aqui a presença de muitas pessoas que estão acompanhando, o José Fernando Lefcadito. A Karina aqui, ela diz assim, o Brasil precisa conhecer esse mestre na arte de tocar piano. É verdade, precisa mesmo. Aí ele acaba sendo mais valorizado fora do nosso país. Não pode ser, né, gente? Vamos valorizar, vamos conhecer melhor o que um músico como o Marcelo Brattke tem para oferecer aqui a gente, a Alê Souza. É muita gente acompanhando, entrando aqui, prestigiando esse momento dessa conversa. Tem aqui o comentário do Robson, que ele fala assim, Marcelo, brother, você é a encarnação de Mozart. Poxa, que delícia. E o José Fernando diz aqui, que coisa espetacular ter um espaço como esse em meio à pandemia. A gente está vivendo um momento muito difícil aí no Brasil, no país, aliás, no mundo, mas a gente pode conversar aqui um pouco de coisas que nos fazem bem, não é verdade, Marcelo? Olha, eu gostei dessa definição, encarnação de Mozart, do Robbins, porque você sabe que vários compositores que vieram depois de Mozart, como Beethoven, por exemplo, se vendiam dizendo que eles eram os novos Mozart. Agora, se uma outra pessoa disse que eu era a encarnação de Mozart, é uma grande honra. Muito, é verdade. Que honra, é isso mesmo. Me fala um pouco, Marcelo, a respeito do trabalho que você tem para divulgar aí, para divulgar Heitor Villa-Lobos, porque ele é um músico, foi um compositor, um regente brasileiro que poucos acabam tendo acesso a ele. Quando a gente vai para salas de concerto pelo mundo, e até mesmo às vezes aqui no Brasil, a gente ouve muito mais Bach, Mozart, mas e o Heitor Villa-Lobos? Ele fica um pouco mais escondido. E eu sei que você tem um trabalho para realmente divulgar um pouquinho mais toda a obra dele. Conta um pouquinho a respeito disso. O que você falou está totalmente correto. Ele fica um pouco escondido. Villa-Lobos é um compositor genial que escreveu cerca de 1.100 obras, incluindo, por exemplo, 11 sinfonias para grande orquestra,
várias baquianas, obras gigantescas, como óperas e tudo mais. Ele foi o compositor que mais escreveu no século XX. E ele é um compositor que ele foi quase que um canibal cultural. Ele percebia todas as tendências e trazia para dentro da sua música, transformando aquilo numa antropofagia verdadeira. E ele é um cara que descobriu o Brasil, musicalmente. Ele percebeu a música brasileira, essa diversidade que havia na música brasileira, transformou esses sons em música e mostrou para a gente, de novo, como quem responde a uma pergunta. Esses somos nós, brasileiros. Essa é a música que representa o Brasil. Villa-Lobos é o compositor que criou o Brasil musical. Eu acho isso muito interessante. E eu vejo no mundo inteiro compositores do mesmo quilate de Villa-Lobos, como, por exemplo, Gershwin, Stravinsky, que tem muito mais visibilidade, muito mais atenção. Então, a minha luta, esse projeto que eu criei há mais ou menos uns 12 anos atrás, é levar Villa-Lobos para diversos países. Tem várias ações esse projeto meu. Concertos internacionais, desde o Carnegie Hall, Queen Elizabeth Hall em Londres, até cidades isoladas no meio do Amazonas, por exemplo, como eu já levei. Concertos no Japão, na Coreia, na Europa toda e tudo mais. Concertos em penitenciárias de Villa-Lobos. Eu vou chegar ainda aí. Você está já falando todas as perguntas que eu ia fazer, Marcelo. Eu estou fazendo a gravação da obra inteira de Villa-Lobos para piano, que é uma obra gigantesca, são 9 CDs, com uma gravadora chamada Quartz, que é uma gravadora britânica, que tem distribuição em 30 países. Concertos especiais para crianças também. Uma série que eu fiz para televisão sobre Villa-Lobos, de 8 documentários. Ou seja, Villa-Lobos é uma bandeira importante para mim. Eu me sinto assim muito honrado de poder estar fazendo isso como músico brasileiro que eu sou. Eu amo a música de Villa-Lobos, adoro. Pois é, isso é muito gostoso e é importante a gente descobrir aí quem são aquelas pessoas que são do nosso país. A música do nosso país tem tanta coisa rica nas obras de Villa-Lobos, é exatamente isso que você falou, Marcelo. Eu queria aqui mencionar, você já foi dizendo sobre as salas que você já tocou, e eu queria aqui lembrar, pessoal, olha só, Marcelo Bratsky, pianista, que agora também é regente, né? Ele já tocou em várias salas pelo mundo, desde o Carnegie Hall, também no Japão, em Tóquio, Nagoya, no Festival de Salzburgo, também em Berlim, em tantos lugares. E você também tocou já em muitos presídios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, ou se não há diferença, porque você, um músico tão renomado no exterior, aqui também muito conhecido, mas talvez tivesse de ser mais conhecido. Por que você foi tocar exatamente para aquelas pessoas que estão dentro de um sistema prisional? Conta pra gente, de onde surgiu isso e por quê? Bom, essa foi uma ideia original da artista plástica Maria Anita Lusardi, que é minha esposa. E nós fazemos várias coisas a 4 mãos. Ela teve uma ideia de levar arte e música para as penitenciárias. Então, nós criamos um concerto inteiro de Villa-Lobos, do Villa-Lobos inspirado pela natureza brasileira. E ela fez um filme que seria projetado nesses concertos como pano de fundo do palco sobre a natureza brasileira, uma videoarte sobre a natureza brasileira. E nós fizemos uma grande turnê por várias penitenciárias. E eu vou te dizer, Simone, esse foi o projeto mais bonito que eu já fiz na minha vida, onde eu percebi o impacto da música e da arte e da natureza, né? A gente levou a natureza para dentro dos presídios. Foi algo totalmente diferente do que um concerto que a gente faz, por exemplo, na Sala São Paulo, ou no Teatro Municipal, ou no Carnegie Hall, em Nova York, né? Eu me lembro que o primeiro concerto na penitenciária do Butantã, eu estava tocando uma obra de Villa-Lobos. Nesta rua tem um bosque.
E é lógico que essa é uma cantiga de niná que todas as mães do Brasil cantam para os seus filhos. Sim. Nesse momento em que esse tema começou a aparecer, era um presídio feminino, o presídio da penitenciária do Butantã. 3 ou 4 detentas começaram a cantar junto comigo. Aí eu olhei para a plateia, de repente 600 detentas estavam cantando em coro comigo, e isso chorando, entendeu? É lógico que isso foi uma emoção muito grande para mim, que eu nunca presenciei num concerto tradicional na Sala São Paulo. Foi algo assim totalmente inesperado, espontâneo, e a emoção dessas pessoas privadas da liberdade, privadas... Que lindo, muito lindo. Do contato com a natureza, e com a música, e com a arte, foi algo assim que eu nunca experimentei na vida. Então foi uma experiência assim, memorável, aconteceram coisas, olha, tem um documentário que foi feito sobre esse trabalho, onde dá para a gente perceber um pouco como foi emocional. Que bonito. Muito legal. Parabéns, parabéns para a Marianita, parabéns para você, porque isso realmente é um diferencial e é levar amor para o coração das pessoas, é levar vida, às vezes, quando elas não têm esperança de muitas coisas num local fechado. E aqui o pessoal está fazendo muitos comentários a respeito e estão perguntando onde está esse documentário, em que plataforma, está em alguma plataforma, como que elas fazem para acessar, está em alguma plataforma específica? Está no YouTube. No YouTube. Tá no YouTube, então está super acessível, pessoal, está super acessível. E tem algumas imagens, se eu não me engano, desse trabalho que vocês fizeram, você e sua esposa, a Marianita, lá no seu Instagram também, não é verdade? Também, exatamente, no meu Instagram também. Então, quem não segue, já pode seguir, depois clica lá no Instagram do Marcelo Bratic para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho. A Filó aqui, a nossa seguidora, está falando, queria muito assistir esse documentário. Olha, está todo mundo aqui louco para assistir o documentário. É louvável, parabéns. O Ales Marte 81 também está falando. E o nome do documentário, qual que é o nome do documentário? O pessoal está perguntando aqui. Cinemúsica. Cinemúsica, ótimo, olha que maravilha. E agora, me conta, porque eu estava te dizendo assim, que você tocou em muitos lugares aí fora do país, em grandes salas de concerto. É diferente? Eu digo assim, você tocou... como é que foi o seu coração? Você tocou com mais coração, com menos coração? Como é que foi? Você fica mais no automático ou não? Como que foi isso? Porque eu acho que é transformador para a gente mesmo, quando a gente vai num local como esse, não? Eu vou te dizer uma coisa. Como a minha estreia foi uma coisa muito acidental, aquela estreia com Eleazar de Carvalho e com a USESP, algo que eu não inspirava na vida, e eu fiquei muito nervoso, a adrenalina foi tão grande que eu tenho adrenalina em todos os concertos que eu faço. O meu segundo concerto, eu imaginava que a vida de um pianista ia ser super glamourosa, né? Saindo ali da USESP, eu ia conquistar Paris, Londres, Nova York, Moscou. O meu segundo concerto foi um concerto no Lar dos Velhinhos Desamparados de Itapecerica da Serra, num piano de armário. E eu entrei naquele dia, deviam ter uns 30 idosos assistindo o concerto, com a mesma adrenalina, com o mesmo nervosismo e dando a mesma importância para esse concerto do primeiro concerto. Então, para mim, sempre foi assim. Agora, esse concerto nas penitenciárias, especialmente esse onde todas cantaram, eu que sou artista e tenho uma fantasia assim que às vezes fica um pouco desenfreada, a minha vontade, é claro que eu não fiz isso, no final do concerto, era dizer, olha, tá todo mundo solto agora, porque foi uma experiência humana tão... Uma coisa parecida aconteceu com a minha estreia no Carnegie Hall, em Nova York, que é a sala de concertos mais importante do mundo, não é? Sim, nossa, e como? Foi o primeiro concerto logo após a minha cirurgia nos olhos. Essa cirurgia foi feita em Boston e depois de uns 3 meses estava marcado esse concerto no Carnegie Hall. Eu sempre estava acostumado a entrar na sala de concerto enxergando mal e eu olhava para a plateia, era uma mancha escura. Eu nunca sabia se estava lotado ou se estava vazio o teatro, eu só ouvia aquele burburinho, aquele barulho e tal. E quando abriu a porta do palco, para eu entrar no palco do Carnegie Hall, tinham 2.800 pessoas, estava completamente lotado. Eu entrei
estava tudo aceso. Eu olhei para aquela plateia e vi a cara das pessoas. E vi todo mundo ali sentado, batendo palma, esperando o pianista entrar, e estava todo mundo assim. Antes você não via essas pessoas, né? Não, Porque eu sempre perguntava para a Marianita, estava lotado o concerto ou não? Ela falava, estava. Eu falava, será? Será que estava mesmo? Entendeu? Nesse dia, eu vi que estava todo mundo ali e que estava todo mundo sorrindo e só querendo ter uma noite agradável com um pianista simpático e coisa e tal. E aí eu pensei, puxa, olha aí, o público está do meu lado. Então, isso mudou muito depois que esse mundo visual se abriu para mim, entendeu? Eu hoje entendo muito mais o contato visual que eu tenho com as pessoas do que eu entendia. Mas isso foi uma coisa assim muito emocional que aconteceu nesse concerto importante, que foi um concerto divisor de águas da minha carreira e tudo mais, né? Cada sala de concerto é uma emoção diferente, como você pode ter percebido. eu imagino. Agora, pessoal, eu quero que vocês imaginem de verdade tocar sem ver as partituras, tocar sem ver o público. É realmente algo deslumbrante, porque o que você, Marcelo, conseguiu, e você está conquistando todos os dias, porque eu imagino que, pelo que você é, pelo que você procura também sempre fazer, você é uma pessoa inquieta e sempre busca melhorar em tudo. É algo realmente maravilhoso, abençoado, e a gente tem que sempre que agradecer por ter pessoas como você, como a Marianita, por exemplo, também a sua esposa, porque vocês proporcionam a todos nós outras sensações, nos permitem também com que a gente possa sair muitas vezes de uma situação até como a que a gente está vivendo, da pandemia. A gente às vezes até esquece, quando liga o som, escuta, né, no rádio, no caso, eu digo, às vezes eu coloco no meu Spotify aqui e fico escutando um pouco das suas, você tocando, enfim, e ver obras de arte também. Quantas coisas não nos levam para outras esferas. Isso é maravilhoso. A arte, ela tem esta possibilidade de nos fazer viajar para lugares maravilhosos, por sensações, não é verdade, Marcelo? Exatamente. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que tem aquela teoria da ciência, né? Que diz que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Eu não concordo com isso. Eu acho que a distância mais curta entre dois pontos é a imaginação. Se a gente considerar os dois pontos como sendo nós e o objeto do nosso desejo, não é? É verdade. E a música é uma ferramenta muito legal para levar a imaginação para as pessoas, porque ela solta os espíritos, ela traz luz para a vida das pessoas e é muito interessante e eu me sinto muito feliz de ouvir o que você está falando, que você está ouvindo a minha música, outras pessoas de repente, porque eu estou aqui tocando, eu gravo um CD, eu faço alguma coisa no rádio ou na televisão, mas a gente nunca sabe quem está ouvindo, o que está pensando, entendeu? Então, é muito gratificante saber que num momento de pandemia como esse, onde está todo mundo muito tenso, muito triste com a situação toda, que a música pode trazer um pouco de paz, um pouco de alegria para as pessoas e tal. Eu acho que essa é a função do músico, né? A minha função... Com certeza, com certeza. E você falou agora de luz. Eu quero tocar num aspecto aqui, deixa eu só aqui mencionar, a Filó está dizendo assim, Marcelo Bratsky é uma alma especial. Aí a Patrícia menciona aqui, dá para viver sem arte? Não dá, né? Não dá mesmo. E, gente, são muitos comentários aqui. Se eu parar para fazer todos os comentários, a gente vai perder essa entrevista. Então, mas sintam-se honrados porque a gente está lendo aqui, tá, pessoal? É o seguinte, você falou de luz, que é o que a música, a arte traz. Fala um pouco desse projeto que você tem dentro da área educacional, eu posso dizer que é educacional e social, com relação à Camerata. O que é a Camerata Brasil? Então, mais uma vez, voltando à minha cirurgia em Boston, depois que eu fiz essa cirurgia, eu vivo entre Londres e São Paulo. Eu voltei para o Brasil e, com os meus novos olhos, eu vi
o Brasil, a desigualdade e tudo mais, e me interessei em fazer um projeto onde músicos que não tinham experiência pudessem tocar junto comigo. Primeiro, eu criei um diálogo entre o piano e instrumentos de percussão, porque sempre gostei muito da batucada, dos ritmos do Brasil e tudo mais. E depois eu ampliei isso para uma orquestra. Mas uma orquestra que não é uma orquestra erudita, ela é uma orquestra que mistura músicos populares com músicos clássicos. Chama-se Camerata Brasil. Ela foi crescendo como projeto, eu nunca imaginei que ela ia chegar onde ela chegou. Ela tem 12 anos de vida já. Nós fizemos por volta de 500 concertos. Quem participa dessa camerata? São jovens músicos que aprenderam a tocar em suas comunidades, nas igrejas das comunidades. Ela é sediada em Vitória. Em geral, esses músicos vêm das periferias de Vitória. Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. De um lugar chamado Morro do Alecrim. Enfim, da região metropolitana de Vitória. Eu ampliei isso para São Paulo também agora. E o projeto é o seguinte: nós pegamos um compositor importante, como Villa-Lobos, ou Nazaré, ou Tom Jobim, ou Dorival Caymmi. Há uma preferência por ser um compositor brasileiro? Só tem compositor brasileiro nesse projeto. A gente não faz nada estrangeiro. É uma orquestra brasileira por excelência. Né? Então, através de um mergulho profundo na obra desses compositores e depois na execução de concertos por todo o Brasil, concertos que vão desde a Sala São Paulo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, até pequenos vilarejos no norte, no nordeste do país. Fizemos turnês que foram para a Transamazônica, por exemplo, interior do estado de São Paulo e tudo mais. A gente faz esse produto, que é esse concerto, onde os meninos da Camerata Brasil estão tocando no mesmo nível de excelência artística que eu, que tive a chance de estudar e que tenho uma carreira há muitos anos, né? Que sou profissional. A ideia é, quem vai assistir esses concertos não vai perceber a diferença entre o maestro, que sou eu, do piano, regendo e tocando, e os meninos que estão ali se profissionalizando. Porque eu acredito, eles entram na camerata quando eles têm mais ou menos 16, 17 anos. Eu acredito que, ao você mergulhar numa música, preparar uma música com muito afinco, com muito estudo, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que você pode realizar um concerto com grande excelência artística, você vai repetir essa experiência na sua vida, muitas vezes. E isso traz um bem enorme e adianta o tempo perdido desses jovens, que não tiveram a chance de ter uma base musical, como, por exemplo, um jovem russo que estuda no Conservatório de Moscou tem. Sim. Então, é uma maneira de recuperar o tempo perdido. Esse projeto ele tem uma parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo, ou seja, os meninos e meninas que entram na Camerata Brasil, eles são direcionados para estudarem na Faculdade de Música também, e essas experiências, essas turnês, são experiências profissionais, onde eles ganham para fazer isso, onde eles têm que ter um comportamento profissional importante e profundo, entendeu? Para desenvolver a aptidão de um músico. E depois, se eles quiserem seguir a carreira musical, muito bem. Se eles não quiserem, eles vão fazer outra coisa, mas tiveram essa experiência que eu acho que é uma experiência muito importante na vida de alguém. E para entrar dentro, e participar da Camerata Brasil, eles geralmente já têm uma noção de música, já sabem ler partituras. Como é que é? Tem um concurso para entrar ou não tem? Uma seleção? Tem uma seleção, eu abro vagas mais ou menos de 2 em 2 anos, porque os grupos são trocados, né? Quando eles ficam 2, 3 anos, até 4 comigo, depois a gente encaminha esses jovens para outros lugares e tudo mais, e outros jovens entram, né? Para a gente reciclar esses grupos. E eles têm uma experiência, que é aquela experiência tradicional de igrejas das comunidades, onde eles aprendem a tocar violino, por exemplo, muito básica. Então, eu detecto esse talento que eles têm muitas lacunas musicais, lógico, e eu procuro suprir essas lacunas nos ensaios que a gente faz, que são muito intensos, em grande número também, e eles vão se desenvolvendo dessa maneira
aprendendo todos os lados de uma carreira de músico, não só a parte musical, mas também o lado prático da carreira de músico e tudo mais. Então, eles são selecionados através do talento deles, sabem ler partitura, mas olha, o primeiro grupo, por exemplo, que nós fizemos uma turnê de Villa-Lobos, quando eu fiz o primeiro ensaio, depois da seleção, eu perguntei a eles, a gente vai fazer um projeto sobre Villa-Lobos. E eu percebi que eles não conheciam Villa-Lobos. Aí eu disse, Verdade. eles não conheciam Villa-Lobos. Eu falei, olha, Villa-Lobos é um compositor muito importante que influenciou muito Tom Jobim, por exemplo. Aí eu percebi que eles também não conheciam nem Tom Jobim. Esse mesmo grupo foi convidado, anos depois, para tocar comigo no Carnegie Hall, num outro concerto, em homenagem a Villa-Lobos. E a Camerata e eu tivemos uma crítica no New York Times, elogiando muito a execução musical desse concerto, como se esses meninos tivessem nascido tocando Villa-Lobos, entendeu? Então, isso é uma prova de que esse sistema que eu criei, que é um sistema que eu usei muito no meu próprio aprendizado, por causa da minha lacuna, né, visual e os problemas visuais que eu tive, eu acho que eu consigo aplicar esse tipo de ensinamento que não é muito acadêmico, mas que resolve muitos problemas. Muito bom, muito bom. E isso é importante porque a oportunidade ela está sendo criada para essas pessoas que muitas vezes, como você mesmo mencionou, elas não vivem na Europa, né? Elas não nasceram com, às vezes, a possibilidade que todo aquele ambiente cultural do país ele já proporciona. Então, realmente, você está abrindo portas a partir de um trabalho como esse, que é realmente muito louvável, né? Agora, tem aqui uma pergunta que uma das pessoas fez, deixa eu ver se eu encontro aqui, se a Camerata Brasil, a Patrícia também Xavier, ela menciona, é apoiada por empresas ou pelo poder público? A Camerata Brasil, isso é importante você ter falado, porque agora, na pandemia, por exemplo, nós estamos totalmente parados. Sim. Eles não podem parar, lógico. Ela tem apoio do governo através das leis de incentivo fiscal de cultura. Então, Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, a Lei PROAC, sim, a Lei de Incentivo Fiscal Municipal. Nós temos projetos aprovados nessas leis e patrocinadores que, com muita sorte, a gente encontra muitas vezes, outras vezes não, eles nos apoiam nessas turnês, né? Então, ao longo de mais ou menos 12 anos das nossas atividades, nós realizamos muitos projetos, cada um com patrocinadores diferentes, mas com a pandemia, há 1 ano e meio, mais ou menos, que a Camerata está totalmente abandonada em matéria de patrocínio. Já foram mais de 300 concertos, é isso que vocês fizeram? Quase 500 concertos. Quase 500? E nós fazemos... Eu estou atrasada na conta. Por exemplo, cada concerto que nós fazemos, por exemplo, um concerto no Teatro Municipal, ou no Teatro da Paz, em Belém, ou no Century Hall, em Tóquio, que nós fizemos também, cada concerto que acontece à noite, no ensaio de manhã, nós recebemos crianças e fazemos um concerto didático para crianças, para introduzir a cultura brasileira, a música do Brasil. Interessante! Então, foram basicamente, por volta de 500 concertos, quase, entre concertos didáticos e concertos públicos mesmo, não é? Muito interessante, muito bom. Aqui, olha, a Sônia Campos do Brasil está falando do Marcelo, é um artista sensacional, tem um coração valioso. E a Filó aqui falando, o Marcelo ainda valoriza a arte brasileira. É isso mesmo, pessoal. Agora, me conta um pouco, qual é essa história da regência? Você, pianista, maravilhoso, indo da música erudita para a música popular, para o jazz, para o blues, e agora regente. Conta um pouco para a gente por quê, como e o que você tem aí como objetivo. Conta para a gente. A Camerata Brasil me deu essa experiência de reger os integrantes da Camerata Brasil tocando piano e regendo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, a preparação é sempre a regência primeiro, depois eu introduzo o piano, vou para o piano e, com sinais de regente e pianista, a gente faz as performances. E, claro, sempre me interessou muito a questão da orquestra.
eu tive a sorte de conhecer um grande maestro italiano chamado Aldo Ceccato, que mora em Bergamo, na Itália, e ele resolveu me adotar e me preparar para ser um regente. E aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil com o maestro Júlio Medalha, que é um grande amigo e que ele mora aqui perto de casa. E às vezes ele manda uma mensagem: Marcelo, vem ter uma aula aqui comigo. Que delícia. Então eu mergulhei nesse mundo da regência e isso abriu ainda mais o meu universo, o meu horizonte musical, né? E é muito interessante porque eu tinha um pouco de receio dessa coisa da regência, justamente por causa da minha dificuldade, mesmo enxergando, de familiaridade com a leitura escrita musical. Então eu pensei, puxa, será que eu vou ter que, como todo maestro, ficar ali olhando a partitura e regendo, olhando a partitura? Eu não vou conseguir fazer isso, né? Aí, nas minhas primeiras experiências só regendo, no Teatro Municipal, por exemplo, quando eu regi a primeira orquestra que eu regi, que foi a Baquiana Filarmônica, do maestro João Carlos Martins, da SESI, né? O que eu percebi? No ensaio, eu fechei a partitura e regi de cor. Só regendo de cor é que eu estou totalmente livre. É como o piano, ou seja, a orquestra tomou a forma do piano para mim. Então, eu não preciso de partitura, é uma coisa que acontece no movimento, e o movimento das mãos, dos braços, do corpo, passa aquela imprinta musical, aquele som que antes eu tirava no piano, que tiro até hoje, e agora eu consigo tirar da orquestra, que é uma coisa maravilhosa, né? É uma gama sonora divina, é muito legal. A música é sempre a mesma, só muda um pouco o canal pelo qual a gente percebe essa música, na minha opinião. Que lindo, maravilhoso isso que você falou. Nossa, eu senti agora, você falando, até me arrepiou aqui. Eu queria lembrar aqui que, nossa, a primeira vez que eu vi você tocando, Marcelo, foi até num concerto que o João Carlos, eu trabalhei um pouquinho com ele, com o João Carlos Martins, em 2005, e eu fiz um pouquinho de assessoria de imprensa para ele, uma pessoa maravilhosa, encantadora e apaixonante. E aí ele um dia virou para mim e falou assim, inclusive acho que foi até no Cultura Artística, ele falou: Simone, vem assistir aqui o Marcelo Bratti, que ele vai tocar hoje comigo aqui. Ele já estava fazendo a regência e eu nunca imaginei, Marcelo, que você tivesse um problema de visão, enfim. Ele também nunca nem mencionou, eu acho que as pessoas nunca nem mencionaram isso, porque não foi uma coisa muito clara. Coisa para você. E você é um virtuoso, né? Tocando super bem lá. O João Carlos sabia que eu enxergava mal, porque desde criança eu conhecia o João Carlos. Mas ele nunca mencionou, não me lembro dele ter mencionado isso, hein? Eu me lembro de ter ido na casa do João Carlos para tocar um pouco de Debussy para ele e levei a partitura. Aí eu coloquei a partitura na frente, eu tocava de cor, eu fingia que lia a partitura. Ele falou: Marcelo, volta aqui nesse arpejo. Eu falei: arpejo? Como assim? É a cara dele fazer isso. Eu falei: João Carlos, eu falei para ele, eu falei: olha, eu não enxergo muito bem. Ele falou: mas você está enxergando essas notas aqui? Eu falei: não. Entendeu? Ele sabe. É a cara dele. Não, e ele pega no pé com a questão das notas. Ele fala: tem que aprender as notas. Eu já ouvi ele falando isso diversas vezes. Muito interessante. Então, agora, eu escondi esse problema, porque imagina, eu sofria bullying na escola, então eu não queria dizer para as pessoas que eu enxergava mal. Então, quando eu, por exemplo, entrava para um ensaio de uma orquestra, né, levava a partitura na frente do piano, ensaiava. Eu treinava um pouco a minha entrada ali na orquestra para não esbarrar em nenhum violinista, em nenhum violoncelista, entendeu? Eu decorava mais ou menos o caminho e ninguém percebia muito que eu tinha essa deficiência visual, né? Eu tentava diminuir o máximo possível. Depois que eu adquiri uma visão quase perfeita num dos meus olhos, esse problema passou a ser um problema mais otimista para mim. Quer dizer, na verdade, eu fiquei muito feliz com tudo isso que aconteceu e eu percebi que contar isso para as pessoas era uma coisa que era interessante e que fazia bem para as pessoas ouvirem. Então, muita gente que enxergava mal me procurou, por exemplo, porque eu tornei essa questão pública, entendeu? Então, eu ajudei muita gente, eu indiquei oftalmologistas, acho que eu salvei a vida visual de várias pessoas. Então, agora eu falo abertamente, mas eu detestava isso, entendeu? Me chamavam de ceguinho e coisa e tal. Não, mas é uma superação, isso é o mais importante. Aí
o testemunho ele se torna algo que impulsiona algo muito bom nas outras pessoas. Então, ele tem que ser falado, eu acho que com todo orgulho, inclusive porque você teve grandes conquistas, superando a si mesmo, né? Então, é algo que você está de parabéns. E, olha, a gente já passou um super tempo aqui. Deixa eu só te perguntar, para a gente fechar um pouquinho aqui. Você tem um programa na Rádio Cultura. Fala um pouquinho dele, porque talvez as pessoas não saibam. Eu queria convidar vocês, eu, Simone, também estou convidando. Ouçam. Se vocês não tiverem um rádio fácil, escutem pela internet. Fala um pouquinho desse programa, porque ele tem uma diversidade muito interessante e é uma verdadeira sala de aula quando a gente escuta esse programa na Rádio Cultura. Então, esse programa ele já tem 8 anos de transmissão semanal pela Rádio Cultura FM de São Paulo. Ele vai ao ar aos domingos às 11 horas, com reprise na sexta-feira às 10 horas da noite, e ele fica disponível depois na internet. E ele, Alma Brasileira, é o nome do programa, e nele a gente explora o DNA da música e da cultura brasileiras, né? Então, eu converso com pessoas muito interessantes, muitos músicos, mas também cineastas, jornalistas, críticos de arte, artistas plásticos, bailarinos, arquitetos. Eu já entrevistei o Paulo Mendes da Rocha, o Isaac Karabchevsky, o Julian Joseph, que é o maior pianista de jazz da Inglaterra. E, como a nossa conversa é muito interessante, Simone, eu vou convidar você para ser minha entrevistada também, inclusive nesse programa de domingo. Agora, é um programa que fala... Serei, com toda certeza. Abertamente sobre essa identidade da nossa cultura. Eu acho muito importante a gente pensar nessa pergunta: quem somos nós brasileiros? Não é? Essa pergunta é uma pergunta em aberto ainda. Qual é o nosso DNA musical? De onde vem tudo isso, essa miscigenação que existe aqui no Brasil? Eu que viajo muito, estou sempre em países estrangeiros, eu percebo que o Brasil é um dos países mais miscigenados que eu conheço. Eu acho que é uma qualidade, é um produto de exportação, inclusive, isso para o povo brasileiro. Eu acho que a gente deve perceber mais e mais isso como uma qualidade no nosso país. Verdade. A gente tem muito a se valorizar, a valorizar a nossa própria cultura. Isso é fundamental. Marcelo, você quer concluir aqui um pouquinho com algumas palavras? Principalmente, eu digo assim, você tem uma história de superação. Você tem algum conselho, alguma palavra para dizer para essas pessoas que estão conosco, acompanhando nessa conversa aberta, participando também? Algo que você gostaria de dizer para ela, só para a gente finalizar, porque já passamos do tempo nessa conversa muito boa? Olha, eu vou terminar com uma mensagem de Villa-Lobos. Muito bem! Obrigado. Que maneira linda! Adorei estar com vocês, Simone, falando com você e com todo mundo que acompanhou a gente aqui. Essa mensagem de Villa-Lobos, acho que vale para todos nós brasileiros que estamos passando por essa fase difícil, como alguma coisa alegre e feliz, olhando para frente, pensando no futuro. Que possamos realmente olhar para frente e ver o quanto somos valorosos. Exatamente. Marcelo, muito obrigada pelos seus conhecimentos, muito obrigada por compartilhar um pouco aí da sua música. Eu sei que foram alguns minutos, né, que se tornaram quase aqui 1 hora
dessa conversa aberta. Então, eu convido a vocês que chegaram aí no meio, assistam depois este programa no meu IGTV desde o início e vão lá no Instagram do Marcelo Bratski, também no YouTube, sigam, ele tem coisas maravilhosas, tem obras maravilhosas, também apresentações muito interessantes, e a gente tem que realmente valorizar algo que está à nossa disposição, um artista brasileiro, pessoal. Isso é fundamental. Obrigada a todos os internautas que estão conosco aqui. Obrigada por participarem desse momento tão gostoso que é essa conversa aberta. Até logo, Marcelo. Até logo, pessoal. E se cuidem.